Aê! Aê! Nós estamos gritando socorro, socorro! Tá todo mundo pedindo socorro para esse departamento de futebol do Flamengo, que não faz e nem sai da moita, não se resolve com nenhuma contratação. Continuamos parados, estagnados ou evoluindo muito pouco com relação às contratações que a gente precisa para fechar um time mais forte, uma vez que os nossos adversários estão se reforçando e estão se reforçando muito rapidamente. Mas o Paiê, que agora soa mais como um pedido de socorro de Marcos Braz para o que vem acontecendo no departamento de futebol, vai acabar no final do ano. Pelo menos no departamento de futebol, essa é a intenção. Marcos Braz já comunicou ao Rodolfo Landim que sai junto com ele, mas não comunicou nada no Conselho de Futebol. Também não comunicou absolutamente nada com o Rodrigo Dungi Abranches. E esse cenário é o cenário em que pode ser que a gente ainda tenha autonomia do Marcos Braz no futebol, caso o Rodrigo Dungi Abranches assuma o futebol do Flamengo. Caso o BAP venha a assumir o clube do Flamengo, ganhando as eleições no final do ano, uma situação muito temerária pode acontecer também. Sairia Marcos Braz e entraria Lomba. Lembra do Ricardo Lomba, que foi vice-presidente de futebol do Eduardo Bandeira de Mello? Pois é, o Lomba resolveu apoiar o BAP nessa corrida para presidente do Flamengo. E o que a gente apurou de bastidores é que o BAP pode indicar o Lomba para vice-presidente de futebol do Flamengo. Sendo assim, nós voltaríamos a ter o Ricardo Lomba dirigindo o futebol do Flamengo como outrora ele fez. Vale lembrar que no Flamengo e Botafogo, vencido pelo Botafogo, Lomba deu entrevista depois do jogo dizendo que ia cobrar dos jogadores porque eles não correram o suficiente. Vendo a declaração, no dia seguinte, Diego e Juan encostaram o Ricardo Lomba na parede e mostraram os GPS, que são aqueles aparelhinhos que ficam grudados no jogador durante todo o jogo, provando para ele que eles correram. Lomba ficou sem ação dentro do vestiário, mesmo que ele não quisesse dizer na entrevista, literalmente correr, e sim dizer que faltou empenho dos atletas durante o jogo. Mas a bronca do Diego Ribas e do Juan foi tão sonora, apoiado por todo o elenco rubro-negro, que o Ricardo Lomba ficou desprestigiado e com dificuldades até mesmo de entrar no vestiário para conversar com os jogadores depois dessa declaração. Então, pessoal, saindo do Marcos Braz, podemos cair nas mãos do Ricardo Lomba. E aí, eu já faço essa pergunta logo de cara para vocês. Quem seria melhor? Ricardo Lomba ou Marcos Braz? Porque é essa configuração que a gente pode ter numa eventual vitória do Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Bom, sobre o Conselho de Futebol do Flamengo continuar existindo na formação que ele tem hoje, isso só aconteceria se o Rodrigo Dungi Abranches vencesse. Hoje, o Flamengo toma decisões do futebol junto com alguns membros, que eu já mostrei aqui para vocês, que ajudam a tomar as decisões. Não fica tudo centralizado no presidente. A última palavra é do Landim, mas não fica tudo centralizado no Landim. Eles debatem ali e do que sai dali junto com o financeiro é o que vai ser feito no departamento de futebol. A próxima gestão pode não trabalhar com um conselho de futebol. A próxima gestão pode centralizar tudo no presidente e ser ele, junto com o vice-presidente do departamento de futebol, os caras a tomarem as decisões. Então o formato pode mudar. É interessante vocês saberem disso, porque há 6 anos o Flamengo é gerido da mesma maneira. A partir de janeiro do ano que vem, do dia 1º, o Flamengo pode ser gerido de uma outra maneira. E aí, aquilo que a gente vai apurando de bastidores, a gente vem trazendo para vocês aqui. Aliás, eu tô aqui no Maracanã hoje para poder falar com vocês também sobre uma declaração que o BAP deu numa entrevista para um desses portais que cobrem o Flamengo. Ele disse que a vontade seria comprar o Maracanã. Será que é possível comprar mesmo o Maracanã? Qual seria o valor estimado pelo governo do Rio de Janeiro para vender o estádio, se é que é possível que essa venda acontecesse? BAP ainda falou sobre a construção do estádio próprio do Flamengo. E eu vou repercutir isso tudo para vocês. Além de repercutir também a situação do Gabigol, que a gurinha mesmo, há cerca de 2 horas atrás, reclamou nas redes sociais. E eu acho que eu sei por que ele anda reclamando, tá? Temos também a situação da 17ª rodada, que o Flamengo não joga e que teve uma disparidade de pontos muito grande entre o primeiro colocado e o Mengão queridão. Tá vendo só? Já estamos aí com 5 minutos de vídeo e eu nem aprofundei nos assuntos que eu tenho para tratar com vocês.
vai almoçando sossegado e suave aí, porque agora nós temos muito para falar sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Então eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal. Se não está inscrito, se inscreva. Se está inscrito, recomenda o nosso canal para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras. Pede para o pessoal vir aqui e assistir, que aqui a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Pede para o pessoal vir aqui, se inscrever e seguir tudo que acontece no Mengão conosco aqui, valeu? Curta, comenta e compartilha. Esses 3 Cs são fundamentais para o nosso trabalho continuar existindo aqui. Antes de mais nada, eu queria cantar parabéns pra você, hey, hey, nessa data querida, pra nossa grande Flavinha da Hora. Flávia da Hora tá completando hoje 26 anos. Um beijo no seu coração, Flavinha. Muitos anos de vida e saúde pra você. Que o Papai do Céu continue te iluminando, te dando muita força, muita garra, minha querida. Sei que você tá na faculdade aí na UERJ e você vai vencer, você vai pegar esse destino pelas mãos e vai ter muito sucesso. Feliz aniversário, minha querida. Tudo de bom pra você. É o que deseja o gordinho que vos fala. Tamo juntos, tá, Flavinha? Feliz aniversário. Se você quiser que eu falo parabéns pra você aqui, é só mandar sua foto no meu WhatsApp. O WhatsApp tá aí, gente. Manda a foto aí no WhatsApp no dia do seu aniversário, que eu terei o maior prazer do mundo em te felicitar por aqui. Você que é nosso inscrito, nossa inscrita aqui, merece tudo que eu puder fazer por vocês. Um beijo, Flavinha. Feliz aniversário. Bom, vocês lembram do Vinição? Vinição subiu para os profissionais do Flamengo, com uma certa desconfiança, era grandão, altão, forte, galera chamava de Vinição, e aí começaram assim a achar que o cara era grosso, que não tinha as mães, mas olha aí, ó. Moleque não é nenhum Fabrício não, mas quebra o galho, ó. Pois é, gente, a parada é a seguinte, o Vinição tá lá no time do Sheffield United, na Premier League, e os caras lá estabeleceram um preço de venda dele, tá? Porque ele vem jogando muita bola, vem chamando a atenção, então se algum clube tiver interessado no Vinícius Souza, ou Vinição, vai ter que pagar 30 milhões de libras, não de euros, tá? De libras, o que dá para mais de 210 milhões de reais. Por que eu tô contando isso para vocês, se ele não é mais jogador do Flamengo? Acontece que o Flamengo tem 3% em cima de uma eventual venda do jogador, porque o Flamengo é clube formador. 3% de 30 milhões de libras, de mais de 214 milhões de reais, daria 6,4 milhões de reais. Então o Flamengo ainda pode lucrar com vendas de jogadores lá na Europa. Eu estou trazendo o exemplo do Vinição, mas são vários exemplos que o Flamengo tem na Europa que podem, mais dia menos dia, resultar em dividendos, em receitas para o Flamengo. Vinição, João Gomes, próprio Lucas Paquetá, são jogadores que o Flamengo ainda tem participação e pode conseguir valores expressivos no jogador. Eu não sei se eu sou saudosista, e aí eu pergunto pra vocês, eu queria tanto ver essa molecada jogando. Será que o Vinição hoje poderia estar rendendo mais do que o Pulgar, do que o Alan? Mas eu entendo que o clube depende dessas vendas para poder se manter, né? O Flamengo é um clube que vende o novato e compra o veterano. Uma vez o Marcos Braz me falou que o Flamengo não tinha tempo para formar jogadores, porque a exigência da torcida era muito alta. E é verdade, né? A gente precisa ganhar títulos, e para ganhar títulos tem que ser com jogadores experientes, com jogadores mais formados. Mas que eu morro de vontade de ver o Flamengo campeão com 80% de jogadores da base em campo titulares, eu ainda morro de vontade de um dia ver isso. Sei que é cada vez mais impossível. Aliás, se o Flamengo conseguir comprar um clube lá na Europa, aí a coisa fica mais viável, né? Porque é só mandar o jogador para lá e pegar de volta por empréstimo. E aí a gente conseguiria ver isso acontecendo. O Rodolfo Landim tem essa ideia aí, mas as coisas ainda estão andando bem lentamente. Bom, ontem nós tivemos a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e tivemos os seguintes resultados. Cruzeiro 2, Bragantino 1, Bahia perdendo para o Cuiabá. Olha o Cuiabá dando trabalho de novo aí, nação. Olha esse Cuiabá fazendo gracinha no Brasileirão. Fora de casa, bateu o todo-poderoso Bahia por 2-1. Juventude e Atlético Mineiro, 1-1. Gente, tá vendo? Os times não são tão frágeis assim, não. A gente queria e precisava que o Flamengo tivesse vencido a equipe do Cuiabá, a equipe do Juventude, mas olha só, os caras não são tão frágeis assim, não. Agora, é claro, o Atlético foi lá e empatou. O Flamengo foi lá e perdeu, não podia. Corinthians 2-1, Criciúma, que é o nosso próximo adversário agora no final de semana. Atlético Goianiense 0, Vasco 1.
São Paulo 1, Grêmio 0. Renato Gaúcho, eu não sei como é que ele ainda tá no Grêmio, velho. Uma das piores campanhas que eu já vi na minha vida do Grêmio. Botafogo 1-0 Palmeiras, Fortaleza 3, Vitória 1. Foram os jogos realizados ontem, tá? E aí a gente tem Inter e Flamengo que foi adiado, que deve acontecer no dia 1º de dezembro, e Fluminense e Atlético do Paraná. Bom, a tabela de classificação ficou da seguinte maneira. Botafogo é o líder com 36 pontos, 5 à frente do Flamengo, mas com um jogo a mais. Se o Flamengo vencer o jogo contra o Internacional, que vai ser lá no dia 1º de dezembro, teoricamente, o Flamengo chegaria a 34 pontos, ficaria a 2 do Botafogo. Por isso que o Flamengo precisa muito vencer Botafogo e Palmeiras nos próximos confrontos diretos, para poder reassumir a liderança. Isso se nenhum dos três perder ponto até o momento do confronto entre eles, né? O que é uma condição bem complicada de acontecer. Com a derrota do Palmeiras para o Botafogo, o Palmeiras se manteve na segunda colocação com 33 pontos e o Flamengo pode passar o Palmeiras já na próxima rodada. Não passa o Botafogo, mas pode passar o Palmeiras. O Palmeiras voltar a perder e o Flamengo vencer o Criciúma, o Flamengo faz 34 contra 33 pontos. E o São Paulo aparece aí agora na quarta colocação, depois de ter vencido o Grêmio por 1-0, com 30 pontos. O Flamengo tem que abrir os olhos aí. A gente tá olhando para cima e é isso que a gente tem que fazer mesmo, mas a gente tem que cuidar de quem tá atrás também. Na zona de rebaixamento nós temos agora o Corinthians com 15 pontos, muito perto de sair. Venceu a equipe do Criciúma com muita dificuldade, mas venceu. O Hugo fazendo um partidaço, gente, pegando até sinal de Wi-Fi. O Hugo arrebentou nesse jogo. O Grêmio na 18ª colocação com 11 pontos. Me parece que o Grêmio cada dia tá mais próximo da segunda divisão. Atlético Goianiense no mesmo caso do Grêmio, com 11 pontos. E o Fluminense com 8, né, gente? O Fluminense vai se afundando cada vez mais e mais e mais. E eu vou gostando cada vez mais e mais e mais. Gente, eu não fiz a pesquisa, não. Mas vocês que são um pouquinho mais... gostam de ver mais curiosidades do que eu por aí, eu não me recordo da última vez que um campeão da Libertadores foi rebaixado. Vocês se lembram? Coloca aqui nos comentários se vocês se lembram disso ter acontecido alguma vez na história. Bom, e pro jogo que a gente vai ter agora contra o Criciúma, as notícias são boas, gente. O Flamengo tem uma gama de jogadores retornando, por isso que eu coloquei aqui embaixo, jogadores disponíveis. Só não estão disponíveis o Alan, que está suspenso, e o Bruno Henrique, que ainda está lesionado, ainda tem um inchaço no tornozelo. Por isso, a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Criciúma é o Rossi, o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Nico e Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Essa é a tendência. Hoje ainda é quinta-feira, tem um treino de sexta ainda, mas se ninguém se lesionar, essa é a tendência do time que vai enfrentar o Criciúma neste sábado lá em Brasília, tá? Lá no Mané Garrincha. Então, o Tite tem um time mais forte, apesar do Pulgar não estar jogando bulhufas, mas o Pulgar vinha jogando de segundo homem de meio de campo, agora ele volta a jogar como primeiro volante, porque o segundo homem é o Nico, o terceiro é o Arrasca, e o Gerson volta a jogar na meia direita, pelo menos na teoria é isso que o Tite deve fazer, o Flamengo fica muito mais forte. Dúvidas nas duas laterais, voltam Vinha e Varela, ou se mantém Ayrton e Wesley? É a dúvida que o técnico Tite tem para poder montar a equipe contra o Criciúma. E eu aproveito e pergunto para vocês, como vocês armariam a equipe do Flamengo para esse jogo contra o Criciúma? Coloca aí nos comentários. Vamos participar, vamos conversar a respeito. Vocês viram que eu não falei nada de Claudinho, falei nada de Paquetá, falei nada de Marcos Antônio e nem pretendo. A única coisa que eu vou falar para você é o seguinte, quer saber como é que tá andando esses engodos, essas novelas? Vai lá no Central do Fla, que no vídeo hoje de manhã eu postei sobre essas novelas lá, tá? Não vou ficar repetindo para não encher os pacová de vocês aí, valeu? Bom, agora nós vamos falar sobre o Gabriel Barbosa. Ontem saiu uma notícia de que o Gabriel Barbosa voltaria a ficar suspenso por causa da anulação do processo. Eu vim aqui e expliquei sobre do que se tratava. Só que até agora, nem Flamengo, nem o Gabriel, nem ninguém foi chamado para falar o seguinte, olha, o rapaz está suspenso, anulamos a questão dele aí. O CAIS, Corte Arbitral do Esporte, lá na Suíça, corte máxima de qualquer tipo de recurso do esporte, não se pronunciou com nenhuma das partes até o momento, e o Gabriel Barbosa veio nas redes sociais e se queixou, tá vendo? Ó? Ninguém vai se retratar das notícias falsas? Que notícias seriam essas? O que estaria incomodando o Gabigol? Eu só posso ver que seria essa situação da suspensão
dele pelo CAIS, que até o momento não aconteceu. Ele segue podendo treinar, ele segue podendo jogar, não tem absolutamente nada de oficial até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui com relação ao Gabriel ficar suspenso novamente. Como ele não foi comunicado sobre isso até o momento, pode ser que seja essa a situação que ele esteja reclamando. É claro que o nome dele também é envolvido num monte de situação de negociação para cá, de negociação para lá, e eu venho sempre falando para vocês, pelo que eu apurei, não existe nenhum clube fazendo proposta pelo Gabriel. Nem da Turquia, nem do Cazaquistão, nem da Cisjordânia, nem de Israel, nem do Japão. Não tem time nenhum nesse momento fazendo nenhum tipo de proposta ao Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá? Então pode ser que ele esteja se queixando disso, pode ser que ele esteja se queixando daquelas notícias que colocavam ele já com assinatura de pré-contrato com o Palmeiras, coisa que ainda não aconteceu. Então, motivos para reclamar ele tem, mas é uma coincidência muito grande ele ter reclamado hoje, depois de ter explodido a informação de que ele estaria suspenso novamente. Repito, até o momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, nada aconteceu em relação à oficialização da suspensão dele. Pode ser que na hora que você esteja assistindo o vídeo já tenha saído aí, o CAIS já tenha se pronunciado. Mas se aconteceu isso é porque foi durante o vídeo ser exibido que os caras comentaram lá, e mais à tarde eu venho e retifico isso. Por enquanto, nada, nenhum comunicado, e ele reclamou nas redes sociais a respeito disso. Bom, estamos aí em época de eleição, tá todo mundo dando declarações, todo mundo indo aí a programas. Olha, eu já fechei com 2 presidenciáveis para estar aqui no nosso canal a partir da semana que vem. Então, na semana que vem nós teremos 2 presidenciáveis dando entrevista ao vivo aqui no nosso canal. Calma que com o transcorrer da semana eu aviso o horário e o dia direitinho para vocês e quem são. Estamos tentando fechar com os 4, tá? 2 já foram. Outros 2 têm um pouquinho de receio de falar comigo, tem um pouquinho de medo e tal, mas eu acho que com jeitinho a gente acaba trazendo eles para cá. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas eu quero falar hoje sobre o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Ele deu algumas declarações aí nos últimos dias que me chamaram a atenção. Para deixar bem claro, ele não é o primeiro do Flamengo a falar sobre a intenção de comprar o Maracanã. O Gustavo de Oliveira, hoje vice-presidente de marketing e comunicação do Flamengo, também já disse que a vontade do Landim do Flamengo seria de comprar o Maracanã. Carajo. Caramba, por que o Flamengo então não comprou o Maracanã? Simplesmente porque não pode. O Maracanã é um patrimônio tombado e patrimônios tombados não se vendem. São do governo. Por isso o Flamengo não pode comprar o Maracanã. Me assustou um pouquinho o BAP ter dado declarações na linha de que ele não se empolga com o estádio próprio do Flamengo. Ele fala em usar o estádio próprio do Flamengo para barganhar com o governo do Rio de Janeiro para melhorar as condições para o Flamengo jogar no Maracanã. O objetivo do BAP é o Maracanã, comprando ou não comprando. Aliás, tem que fazer uma ressalva aqui. Patrimônio tombado não pode ser vendido, certo? Certo. Mas você pode estombar. A o governo do Rio de Janeiro pode criar aí uma legislação para destombar o patrimônio e vender. Pode. Tanto é que uma vez eu estava conversando, não nessa gestão agora do governo do Rio de Janeiro, na anterior, com um dirigente do Flamengo, e ele me falava que o que ele já tinha conversado com o governo que estava antes aí no estado do Rio de Janeiro era que se destombasse o Maracanã custaria algo de 8 bilhões de reais. Porque não seria a venda só do Maracanã, seria do complexo Maracanãzinho, aí parece que tem lá aquele complexo de natação também, né, a piscina e tal, então seria o complexo todo, 8 bilhões de reais. Valeria a pena comprar o Maracanã por 8 bilhões de reais? De novo, a ressalva aqui que o Maracanã não pode ser vendido do jeito que está, mas o governo pode criar dispositivos legais para destombar e vender o Maracanã sim. Então o BAP, ele não é 100% favorável, pelo menos pelas declarações que ele deu aí ontem, ele não é 100% favorável ao estádio próprio do Flamengo. Ele prefere usar o estádio, imagina, você constrói um estádio de 80 mil lugares para usar de barganha para poder jogar no Maracanã a preços mais baratos. É uma situação estranha, né? O bom do BAP é que ele é sincerão, ele não tá nem aí se ele vai se queimar ou não, se ele vai perder voto ou não. Ele joga na lata o que ele pensa. Eu gosto de gente que fala na lata o que pensa. Sempre com respeito, com educação, mas que fala o que pensa.
E o BAP soltou essa nota aí ontem, que ele pensa no estádio do Flamengo como um veículo de barganha para ter melhores condições no Maracanã. Vocês acham que o Flamengo poderia fazer um lobby para que o governo destombasse o Maracanã para o Flamengo investir 8 bilhões? Ah, Fabrício, o Flamengo não tem 8 bilhões. É lógico que não tem. Seria pago aí até o fim dos tempos, né? Até o apocalipse chegar. Mas suaves prestações aí. Mas poderia ser viabilizado, sim, caso pudesse ser comprado. O que vocês acham? Vocês preferiam comprar o Maraca ou vocês preferiam ter o estádio próprio lá no terreno do gasômetro? Coloquem aí o que vocês acharam sobre essas ideias do BAP, sobre a questão do Flamengo no Brasileirão, sobre a reclamação do Gabriel Barbosa, sobre tudo que a gente falou aí, tá combinado? Curta, comenta, compartilha. Se inscreve no nosso canal. Faltam 2 dias pra gente voltar a campo e matar a saudade do Clube de Regatas, o clube mais amado do mundo, o Mengão queridão, o Flamengo. Tamo juntos, fiquem com Deus, tenham uma excelente quinta-feira. Saudações rubro-negra!